E aí, Paulão, bom dia. Bom dia, Giovanni. Nós estamos saindo aqui do Parque Saburo Noyama, numa inauguração que teve aqui no parque. E nós estávamos aqui conversando aqui com o mestre Paulão sobre a profissionalização. Hoje um grande movimento que tem da capoeira em Brasília e no Brasil, via WhatsApp, e a gente vê tanta discussão, o pessoal muitas vezes falando sem conhecimento, contra a regulamentação da capoeira. E como nós estávamos conversando, né, Paulão? Isso. Capoeira já é regulamentada. Sem dúvida. Sem dúvida. Ela tem vários projetos que regulamentam a capoeira. Nós temos reconhecimento do Estado, né? E hoje tem um grande debate, um grande diálogo a nível nacional sobre a profissionalização da capoeira. E mestre Paulão, que é conselheiro e bem atuante do Conselho de Educação Física, e a gente no bate-bola ali conversando, e ele falando na questão da profissionalização da capoeira. Mas Paulão, o que a gente poderia estar falando para várias pessoas que ainda não têm um conhecimento profundo? Eu queria saber muito o que a capoeira ganha, o que ela perde, aonde que a capoeira pode estar se enquadrando dentro da profissionalização, o que ela ganha. E aí você tem uma experiência do Conselho de Educação Física bem antes de não ser profissão, né? Vai lá. Olhe bem, quando nós começamos com a preocupação com a nossa profissão da educação física, foi justamente quando a gente soube que a educação física ia sair do currículo escolar. Então eu fazia parte da PEF e naquela época nós, professores de educação física, ia ficar onde? Ia ficar todo mundo perdendo, ia perder espaço, ia ficar desempregado. E o cara que fazia vôlei era professor de educação física, o cara que era marombeiro era professor de musculação, o cara que era boleiro era professor de futebol, o cara que era professor de judô era professor de judô, e assim, e considerado como tal, como professor de educação física. Aí o que ocorre? Durante esse período, nós começamos a fazer lobby na Câmara, para justamente não perder a nossa profissão. Aí nós procuramos quem? Na época, deputado Antônio Carlos Magalhães, e ele começou a dar uma força para a educação física. E ele percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, que ele gostava do esporte. Aí ele começou a trabalhar para profissionalização. Pois bem, a educação física foi reconhecida. Foi reconhecida e agora faz o quê? Cria-se o Conselho Federal de Educação Física. Criou-se o Conselho Federal de Educação Física. Ah, beleza. Então o Conselho Federal de Educação Física criou os Conselhos Regionais de Educação Física. Mas quem rege a lei da educação física são é o Conselho Federal. Porque os CREFs, eles criam algumas portarias, mas quem manda mesmo é o Conselho Federal. Isso tem que deixar bem claro. Bom, aí tirou-se aquele papo de que a educação física ia sair da grade curricular. Nós começamos a brigar, graças a Deus conseguimos manter a educação física na grade curricular. Todos os professores de educação física ganharam, né? Muitos ficaram contra, porque quem ficou contra? Quem justamente não era formado. Porque quem é formado não teve que ficou a favor. Mas teve um porém. O pessoal que foi contra o CREF, que é contra o CREF, é justamente o pessoal que não tem formação superior. Porque antigamente eles recebiam o salário deles, o dinheiro deles, e não tinha compromisso com ninguém. Pagava para quem eles quisessem, pagava para gastar o dinheiro da forma que eles quisessem. E o Conselho Federal criou essas portarias. Quando se cria portaria, tem gasto. Quando se cria um conselho, tem gasto. Qual foi o gasto? Todo mundo tem que pagar a sua anuidade. E todo mundo tem que pagar a anuidade. Eu pago, todo mundo tem que pagar. E assim como é a OAB, Conselho de Medicina e etc. Conclusão, a educação física começou a ter moral. Entendeu? E foi começando. Aliás, aproveitamos o pessoal que estava antes de 98, 3 anos antes, que eram que foram considerados provisionados, que usam uma carteira vermelha, que não foi o Conselho, o CREF que criou essa portaria, foi o Conselho Federal, e criou essa carteira vermelha, que muita gente é contra, que acha que é professor também, e eles foram aproveitados no mercado de trabalho. Pronto. Tá todo mundo dando sua aulinha aí, tranquilo e tal. E isso foi com a educação física.
A gente conseguiu regulamentar a nossa profissão, ficamos no mercado de trabalho e todos nós somos reconhecidos como tal. Muitos fizeram o curso de provisionado e depois foram fazer faculdade, porque acharam que deveriam enriquecer o seu conhecimento, que nunca é tarde para estudar. Foram fazer educação física e hoje estão aí no mercado de trabalho com moral, entendeu? Agora, tem capoeirista, tem mestre de artes marciais que acha que não precisa enriquecer o seu conhecimento e fica naquela mesmice e acha que o que ele sabe de artes marciais está bom demais para ensinar. Mas eu digo, se o cara for para uma faculdade, ele vai aprender muitas coisas que vai enriquecer muito mais do que ele sabe das artes marciais, entendeu? Então foi isso. E só pode correr o risco da capoeira não ser profissão, não tem uma lei que regulamenta ela, e pode correr o risco da educação física, que a capoeira e as artes marciais, dança, está sob júdice no Conselho de Educação Física, não é isso? No Tribunal Federal, Conselho Federal, no Tribunal Superior Federal. Quer dizer, agora, por enquanto, o Conselho não tem nenhum poder nas artes marciais, na capoeira e dança. Aí isso pode revogar a qualquer momento. Pode. Só o que está acontecendo? O Conselho Federal de Educação Física está a fim de receber provisionado lá, até porque provisionado não pode ser candidato a nada. Ele só vai pagar e ser mais um reconhecido pelo Conselho. Para ser candidato a deputado, a conselheiro ou a presidente do Conselho, tem que ser formado em educação física. Entendeu? Então é uma desvantagem. Mas a vantagem é que você é registrado no Conselho e você tem o reconhecimento da própria polícia, de qualquer lugar. Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos aí, o cara vai lá, mata outro na roda. Jogou, deu uma bicuda, matou um cara. O juiz está olhando isso. O Brasil todo divulga. Amanhã um professor de jiu-jitsu vai lá, quebra outro, mata. Amanhã um professor de boxe vai lá, quebra outro, mata. Artes marciais. Depois o judô vai lá e quebra outro, mata. Outro vai lá e quebra outro, mata. O que vai acontecer? Vai ter um juiz aí que vai falar, peraí, quem controla esse pessoal das artes marciais? Aí os deputados vão falar, não, se a própria capoeira hoje, que está tentando regulamentar a sua profissão, profissionalizar, se o próprio capoeirista não se entende, alguém vai entender o capoeirista amanhã. Quem é? O juiz, que vai desengavetar e vai falar assim, a partir de hoje, tem um Conselho de Educação Física que rege a atividade física? Tem. O próprio conselho vai falar, e agora? Vai receber todo mundo. Vai se abrir do tal do provisionado, vai todo mundo fazer curso e vai ter que, porque é ordem judicial. Vai seguir as normas. E o capoeirista, o que vai acontecer com ele? Vai correr pro conselho, não só ele, todo mundo, artes marciais todas. Porque o juiz desengavetou e falou, a partir de hoje, já que essas profissões não são regulamentadas, vamos passar todas elas a ser da educação física. E todo mundo vai ter que estar dentro do conselho. E aí? Vai ter que pagar. Se não tiver, o que vai acontecer? Vai fechar a academia, a escola dele, onde tiver. Entendeu? Então, você defende, Paulão, que a capoeira, na sua opinião, a regulamentação da profissão da capoeira traz benefício para a capoeira? Sem dúvida. Só que o capoeirista tem que entender o que é regulamentação, o que é profissionalização. Ele não sabe o que é isso. Porque, na verdade, o cara está preocupado é o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Ele está pensando assim, o que eu vou ganhar? Agora ele tem que saber que tem direitos e deveres. Entendeu? Ele tem que cumprir algumas... Vai se criar um Conselho Federal de Capoeira. Quem vai ocupar esse conselho? Vai se criar os conselhos regionais de capoeira. Quem são os mestres? Como é que vai ser essa criação dos conselhos? Quem que vai atuar nesses conselhos? São quem tem curso superior de educação física? São as pessoas que têm curso superior de quê? No Conselho Federal, quem vai atuar? Agora, os capoeiristas têm que saber que vai ter que pagar anuidade. Vai ter que pagar anuidade. E que se tivesse no Conselho de Educação Física, tinha pagado. Da mesma forma, tem que pagar a mesma coisa. Então, é boa para capoeira? Vai ser. Porque acaba com esse negócio do tal mestre de aeroporto. O cara sai daqui corda branca, corda verde, vai ali a corda vermelha, vai ali a corda não sei o que, quando volta aqui, peguei mestre do fulano tal dos Anzóis, que ninguém nem sabe quem é. Então o conselho vai acabar isso. E os conselhos regionais
através do Conselho Superior do Mestre, porque todo capoeirista conhece todo mundo. O que esse Conselho Federal vai fazer? Vai pegar, chama o mestre desse aluno, que também o Conselho Regional, quer dizer, chama o mestre desse aluno, ele tem condições de pegar agora? Tem. Vamos fazer uma banca? Vamos. É igual no judô. No judô tem a banca examinadora da federação. O cara passa pela banca, não é o professor dele que dá faixa preta. Entendeu? Tem que ter a banca. A banca, o aluno, se ele está competente, ele vai fazer a banca, passa e vai dar muito mais reconhecimento e notoriedade a esse aluno do que ele ser aluno formado no mestre, que talvez não tenha conhecimento nenhum de nada. Entendeu? Então veja assim, a regulamentação vai ser ótima. Bom, agora tem que saber quem vai fazer o quê com a capoeira. Essa é a preocupação. Maravilha. Entendeu? Nós estivemos aqui com o mestre Paulão, colocando a sua opinião sobre a questão da regulamentação e uma forma respeitosa, sem falar mal de ninguém. Eu quero aproveitar esse canal e dizer que vocês podem colocar a sua opinião sem falar, sem desrespeitar ninguém. Eu acho que hoje esse movimento da capoeira é muito legal, muito importante, e a gente não precisa de ofender ninguém. A gente temos que respeitar as opiniões do outro. Valeu? Grande abraço. Eu queria só fechar aqui, mestre Ivan, já que nós estamos aqui nesse bate-papo, nesse bate-bola, tem muitos mestres que ainda não entenderam. Eles acham o seguinte, que ele tem um cartel, que ele tem os alunos dele e vai perder os alunos. Primeiro que não é isso. Não é isso. Quem não é, eu tenho uma frase que eu sempre falo: quem não é competente não se estabelece em lugar nenhum. Se o cara é competente, é um bom mestre, ele não vai perder aluno, não vai nada. Pelo contrário, ele vai ganhar. Entendeu? E a preocupação nossa, eu falo aqui de cadeira, eu gostaria tanto de ser um profissional de capoeira e não um profissional de educação física. Que antes de eu ser professor de educação física, eu sou capoeirista. Eu tô na capoeira desde 64, nunca tive nada. Entendeu? Tudo que eu ganhei, assim, em termos de tudo que eu ganhei hoje, foi através do meu trabalho. Trabalhando, correndo atrás, porque capoeira não dá lucro pra ninguém, não. Capoeira só dá trabalho. Se o bom capoeirista entender, agora, quando se profissionaliza, você vai poder ser contratado por uma escola, que é uma coisa que a gente tá brigando. Só que em Brasília são 653 escolas. Você já pensou se cada escola contrata 2 professores de capoeira com salário digno pro cara viver? Você sabe quantos mestres vão ter que vir pra cá? Vai ter que vir gente de fora, porque Brasil não tem esse tanto de mestre. Você já pensou isso? Tem no mundo, né? O mundo todo. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Tem que ter uma regulamentação. Você viu o deputado falando ali. Como é que ele vai aprovar uma coisa que, se a pessoa não é regulamentada, não é reconhecida como tal? Entendeu? Então o mestre que é contra, ele tem que pensar não nele. Porque talvez ele fale assim: não, eu tenho meus alunos, eu tenho meu cartel aqui, meus 200 alunos. Não estou pensando em mim, eu tenho que pensar no aluno dele, no amanhã. É igual eu penso para a educação física. Se eu fosse um qualquer, assim, não estivesse pensando em prol da educação física, para mim, tô perto de aposentar. Sou funcionário público, sou da secretaria. Tô aposentando. E dá aula de capoeira. E dou aula de capoeira. Como professor de educação física. Exatamente, é mais um fator. Estar dentro da escola, concursado como professor de capoeira. Mestre de capoeira. E não ter que fazer faculdade. Só que eu fiz, antes, numa situação, fiz e hoje trabalho com capoeira. Sempre trabalhei com capoeira, desde todo mundo me conhece. Nunca dei aula como sou professor de judô. Já dei aula de judô também. Mas sempre mais capoeira. Entendeu? E, pô, não era legal se o mestre pudesse. Ah, mas o mestre velho. Gente, o velho tá parando, eu tô parando, todo mundo vai parar. Vamos pensar no que está vindo, na garotada. Que o espaço deles. Eu tô formando meus alunos, preparando alunos. E eu quero que meus alunos façam educação, faço para eles. Vai fazer educação física. Vai estudar para fazer um concurso público. Olha só, ninguém entra na Secretaria de Educação se não for através de concurso público. Uma outra, para você ser considerado como tal, você tem que ter o curso de educação física para dar aula de capoeira. Entendeu? Então, essas coisinhas a gente tem que pensar. Não adianta ficar, eu sou contra e não tenho embasamento nenhum. Você tem que ter embasamento. Eu já passei por uma, foi educação física. Educação física, nós vamos falar, mas ela é diferente da capoeira. Porque a capoeira tem várias vertentes. Sim, mas a educação física da mesma forma. Tem basquete, vôlei, handebol, judô, tem tudo. Dança, envolve tudo. A educação física envolve tudo. E aí? E a capoeira também.
Então vamos pensar nessa regulamentação, na profissionalização, de uma maneira positiva. Agora, quem vai comandar? Esse é o grande problema. Porque ser comandado por um deputado qualquer aí, porque é deputado ou Tem um que ser caboclo... pros capoeiristas, né? Tudo sem ser dos capoeiristas. Eu falo aqui, ó, quando nós criamos as federações de capoeira, quem foi comandar lá foi judoca? Foi boxer? Não. Nós tiramos da confederação de pugilismo, é um maior exemplo. Paulão, nós temos que criar as federações. Criamos. Federação de Capoeira do Distrito Federal. Tirei da federação de pugilismo. Eu criei, nós, né, Gilmar? Criamos, eu fui o primeiro presidente. Criamos a Federação de Capoeira. E aí? Quem comandava? O capoeirista. Confederação Brasileira de Capoeira, capoeirista. Conselho, capoeirista, não sei o que, capoeirista. Tem que ser tudo comandado por capoeirista. Eu vejo por aí, e um grande beijo no coração de todos vocês, e que Deus abençoe. E qualquer coisa, nós estamos aqui para discutir. Agora queremos discutir proposta. Não adianta ficar discutindo, falando que fulano fez A de B. Não é falar mal de um capoeirista. Nós não podemos brigar um com o outro. Nós somos pares, parceiro. E parceiro não pode brigar. Nós temos que ter uma ideia, todo mundo aqui pensando no bem da capoeira. Vamos pensar na capoeira. Eu acho que sempre é importante. Entendeu? E eu não vejo outro motivo para ninguém. Aliás, ninguém pode falar da pessoa física de ninguém. Quem sou eu para falar mal de um mestre urbano? Agredir a imagem do professor. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos lutar em prol da nossa capoeira. Essa é a nossa. E não importa se a capoeira. Acho que temos que fazer uma campanha para moralizar o respeito, né? O respeito. E outra coisa, nós não podemos falar da capoeira Angola, nós não podemos falar da capoeira regional, não podemos falar da capoeira regional, capoeira anglo-saxona, capoeira contemporânea, capoeira. Nós estamos falando da capoeira. É o capoeirista. É o capoeirista. O reconhecimento vem depois de cada um na sua área, sua especialidade. Eu vejo por aí. Mestre Paulão, Brasília, para o Capoeira Móvel. Grande abraço a vocês. Valeu, tamo junto.